Oferecimento Lipão Gás, gás, carvão e água. A entrega mais rápida de Barra Bonita e uma equipe preparada para te atender de segunda a domingo, inclusive feriados. Pague com cartão ou Pix. Lipão Gás, Estrada da Estiva, na rotatória da Escola Cônigo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TVS2, ao Café de Sábado. Deste sábado, dia 28 de outubro, hoje é dia dos funcionários públicos. Um grande abraço, né, o nosso carinho de todos nós aqui da TVS2 aos funcionários públicos em Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, em todo o Brasil. Pois é, estamos chegando para o nosso café, mais um sábado, tendo a sua presença aqui, uma alegria muito grande, obrigado por você estar aqui. E nós já vamos agradecendo a toda a equipe que nos ajuda, né, todo mundo que faz parte do Café do Sábado, começando pelo Jonathan, pela Cris, que ficam aqui na minha retaguarda, para que tudo saia perfeito. Quero agradecer ao Açaí da Barra, que é o nosso parceirão, que está aqui sempre com a gente. A Dona Boleira, que mandou esse bolo delicioso aqui, ó. Hoje é bolo de iogurte, pessoal. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, sempre fofinho o bolo da Dona Boleira. Olha só essa delícia aqui, ó. Eu vou colocar aqui no prato e daqui a pouco o Álvaro, que eu vou apresentar para vocês, é o nosso convidado, também já pode se servir aqui do bolinho da Dona Boleira, né? Quero agradecer a padaria Sonhos da Madá, do Vande e do Bruno, lá de Igaraçu do Tietê, que manda pra gente essas outras delícias aqui, ó. Pãozinho, pão de queijo, tem essas bolachinhas aqui recheadas, presunto e queijo, tem pão macio, pão francês, o suco. A padaria Sonhos da Madá é quem monta para nós, junto com a Dona Boleira aqui, o nosso café de sábado. Muito obrigado mesmo. E ó, Lipão Gás, né? Meu parceiro, meu irmão, que é um dos patrocinadores aqui do Café de Sábado, todas as semanas. É isso aí. Bom, estamos aqui neste sábado, né? Há praticamente uma semana que vem é dia de finados, dia dos mortos, dia comemorado pela Igreja Católica para a visitação daqueles que já se foram. Nós não trouxemos ninguém da Igreja Católica, porque já é uma tradição que todo mundo conhece. A gente quer ouvir um outro lado dessa questão quando a gente fala de morte. Por isso convidei aqui meu amigo Álvaro Mesquita, que está aqui com a gente aqui, o Álvaro, que é palestrante do Centro Espírita, né, que da doutrina espírita, que dá palestra em várias cidades aí. O Álvaro, a gente já conversou muito sobre esse assunto já nos nossos encontros aí. Hoje convidei o Álvaro para vir aqui pessoalmente, né, no nosso café, para falar para todo mundo aí. Quero te agradecer antes do nosso bate-papo, Álvaro, da sua presença aqui. Muito obrigado, viu, Álvaro? Um grande abraço aí. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente a você, a Cris, a Jonathan, por me convidarem, que com certeza tem espíritas que sabem muito mais do que eu sobre esse assunto e outros diversos, mas vamos tentar passar uma ideia boa sobre isso. Falar um pouquinho sobre isso, né, Álvaro? E é um assunto realmente muito polêmico, né, Álvaro? A morte é a única certeza que nós temos à vida, e ela continua sendo motivo de medo, de dúvidas, motivo de o que será que acontece do outro lado, aquele medo da passagem, como que eu vou morrer, enfim. Por que ela causa tanto medo e tantas dúvidas, Álvaro, na cabeça de todo mundo? Sandro, na minha opinião, Álvaro falando, há veladamente nas pessoas, e cada uma é de uma religião, uma forma um pouco egóica de ver o mundo. Se não fosse, nós teríamos uma única religião. Como nós temos tantas religiões, significa que cada um quer o teu Deus do jeito dele, quer ter a morte do jeito dele, quer ter a vida do jeito dele. E isso faz parte da evolução que nós estamos no nosso planeta. Uma evolução intelectual muito forte, mas uma evolução ético-moral ainda lá embaixo. As pessoas gostam muito de denegrir a igreja do outro por um lado ou por outro, e nem notam que denegrir a igreja do outro vai tornar a minha religião melhor. Entendeu? A minha religião fica melhor quando eu sou melhor. Entendi. Mas, Álvaro, a morte é realmente, sim, um mistério, como muitas pessoas imaginam, ou é algo, para quem é espírita, para quem é da doutrina espírita, algo mais simples, normal? Teoricamente é algo mais simples, porque para nós espíritas, quando nós desencarnamos, que é o que normalmente se dá o nome de morte, quando nós desencarnamos, nós continuamos a vida, simplesmente o corpo físico,
que é formado por matéria física, esse corpo se decompõe. Tá? Mas nós, a nossa essência, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e a consequência dos nossos atos na nossa consciência continuam vivos. E cada um no lugar espiritual que lhe for próprio. Você tem medo da morte, Álvaro? Olha, da morte em si eu não tenho medo. Então eu fico muito preocupado se às vezes certas atitudes que eu tenho como certas, baseadas no orgulho ou no egoísmo, elas vão contar a meu favor ou contra. A morte é inevitável, eu não tenho que me brigar contra ela, então não tem por que eu me preocupar com a morte. Eu tenho que me preocupar com a vida que tenho até a morte. Entendi. Olha, essa é uma definição bonita, hein? Essa é uma definição bonita. Mas pro católico há um julgamento final. Ele passa Sim. lá, é céu, purgatório ou inferno, né? No espiritismo também é visto dessa maneira? Não exatamente. Para quem teve a chance de assistir o Nosso Lar, por exemplo, É verdade. o Nosso Lar mostrava bem o umbral, que seria praticamente o inferno dos católicos, e o Nosso Lar, que seria praticamente o céu dos católicos, porque um lugar é bom, o Nosso Lar, o outro lugar é ruim, o umbral. Mas nós temos que ver que é o seguinte, tudo no mundo é vibração. Até uma parede que parece que está parada são átomos virando muito devagar. O espírito já é uma essência de uma dimensão diferente, por isso nós não vemos o espírito. Aqui nós vivemos em terceira dimensão, em física a gente estuda a quarta dimensão, que é o tempo, então o espírito só pode existir da quinta dimensão para cima. Primeiro, o corpo já é uma prisão para o espírito. Tem que voltar ao corpo é restringir seus gestos, restringir seus pensamentos, restringir um monte de coisa. Entendeu? Então, para muitos, a morte é uma benção, para aqueles que estão conscientes de que a vida continua, de que pouco importa o lugar que vá para lá, se for para o umbral, para o Nosso Lar ou para qualquer canto que exista, né? Porque não há espaço vazio nesse universo, a presença divina toma tudo, então devem haver vários lugares, então cada um vai estar na sala de aula que ele merece, entendeu? E é o que acontece com a gente, encarnados e desencarnados. Seria essas pessoas que seriam seres mais iluminados, espíritos mais evoluídos, esses que já pensam numa vida pós-morte, ou não, Álvaro? Nós temos que pensar o seguinte, há uma diferença entre inteligência e sabedoria, ou intelectualidade e sabedoria. Intelectualmente, eu, por exemplo, creio que a vida no mundo espiritual é muito melhor que a vida no mundo material, porque nós não estamos sujeitos às expiações, às provas que nós estamos aqui no mundo material. Mas tem uma coisa que está no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, e a resposta é na consciência. Então não é na consciência do homem, é na consciência do espírito. E quando nós desencarnamos, nós continuamos a mesma coisa, só não tem o corpo físico. A única coisa que se dilata muito quando a gente desencarna é a consciência. E aí tanto os acertos que nós tivemos aparecem num grau maior, e isso nos dá alegria, como os erros que nós tivemos aparecem num grau maior, e isso nos dá tristeza. É como se a alegria fosse o céu e a tristeza fosse o inferno. No mundo dos espíritos, cada um ocupa o seu lugar como se fosse um prédio de apartamentos, né, que vai até o 10º andar. No 10º está lá aquele que já acredita na vida depois da morte, que não tem dificuldade nenhuma na passagem, que é um espírito muito bom e era um ser humano muito bom. E no primeiro andar está lá a minha turbina. Quinta-feira que vem, dia de finados para os católicos, dia de visitar os mortos, visitar cemitério, fazer aquela oração. Como é que o espírita vê essa comemoração, essa data dos católicos? Olha, Sandro, para isso eu trouxe até
algumas pesquisas aqui, baseado no Livro dos Espíritos, que é a obra inicial e principal do Espiritismo. E na pergunta 320 nós temos aqui: os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e que ficaram na Terra? E a resposta é interessante dos espíritos superiores: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essas lembranças aumentam sua felicidade. Se são infelizes, essas lembranças é para eles um alívio. Então, em tese, tanto faz lembrar no cemitério, em casa, na rua. Se a lembrança for de amor, esses espíritos que nos são caros, eles vão ter, com certeza, a sua alegria, a sua felicidade aumentada. Se o espírito ainda for um espírito rude, endurecido no sentimento, mas a lembrança de alguém que o quer bem faz com que isso seja um lenitivo, como se fosse um remédio para a dor naquele momento. Então quer dizer, quem está vivo, de fato, pode estar colaborando, pode estar ajudando aquele que já se foi. Com pensamentos, com palavras, com orações. É a primeira parte do Livro dos Espíritos que nós vamos estudar justamente que existe o mundo espiritual e que entre o mundo espiritual e o mundo físico há uma comunicabilidade muito maior do que nós imaginamos. Nós nunca estamos sozinhos. E algumas pessoas conseguem ter esse contato. Sim. Outras não. São espíritos que... Em tese, todos teríamos o que os espíritas chamam de mediunidade, que é a capacidade de... Todos. Tanto é que às vezes a gente sente coisas estranhas, parece que viu alguma coisa diferente e tal. Agora, tem uns que têm essa sensibilidade da mediunidade mais apurada, como Chico Xavier. Recebia vários espíritos que, através do sistema nervoso central dele, escreviam os livros. Então, se alguém falar, eu li muito Chico Xavier, está errado. Eu li muito Emmanuel, eu li muito Irmão X, eu li muito outro espírito que se comunicava para ele. O Chico mesmo não escreveu nada. Não. Né? Apesar de ser uma pessoa, um ser magnífico, entendeu? Como poucos seres que nós tivemos aqui na Terra, ele é uma pessoa que os espíritos usavam o sistema nervoso central dele, no caso, na escrita, às vezes na fala. A maior parte dos médiuns que eu conheço, os espíritos usam o sistema nervoso central dele na área da fala mesmo. E é algo incontrolável? Por exemplo, se eu for receber algum espírito para poder falar, se comunicar, fazer... Eu não consigo controlar. Por exemplo, o Chico ele não conseguia ter o controle. Agora pode me usar. O Chico podia falar a hora que quiser. Não quero, não vou servir de intermediário de mais ninguém. E tudo bem. Entendi. Mas ele tinha uma obra a cumprir. A obra do Chico Xavier para divulgação espírita é extremamente importante. Entendeu? Ele tinha uma obra para cumprir. E ele tinha ao lado dele o Emmanuel, que era o espírito protetor, o que nós vulgarmente chamamos de anjo da guarda. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. E segundo o Livro dos Espíritos, um espírito muito mais evoluído do que nós imaginamos. Então não é meu pai, meu avô, meu bisavô, não. É um espírito de uma categoria muito mais elevada. Nós somos muito importantes para Deus, cada um de nós. Por isso que às vezes acontece algumas coisas e fala, meu Deus do céu, como eu consegui de repente escapar disso, como eu consegui não passar por isso. Também. Talvez na doutrina espírita é o anjo da guarda ali, é o protetor. E nem às vezes precisa ser o anjo da guarda atuando em você. Se você não está vendo, ele inspira outra pessoa a desviar do buraco, por exemplo. Entendeu? Porque essa comunicabilidade nossa com o espiritual, ela é muito intensa, ela existe a todo momento. Você fica nervoso, você atrai espíritos que já desencarnaram, que às vezes não encontram no seu lugar do outro lado. E é um espírito nervoso também, por similitude de pensamento, ele se junta a você. Entendeu? Isso faz mal a ele e faz mal a você. Agora, quem não conhece sobre isso, lógico, falam que a gente é louco por acreditar nisso, mas
eu ainda continuo na convicção de que quem não conhece sobre isso sofre mais do que quem consegue perceber. Naquele momento eu fiz errado, o que devo fazer agora? A reparação. Sempre que você vai e faz o bem, não há maneira do mal se aproximar de você. Só o bem se aproxima. Entendeu? Por isso é que nós deveríamos estar pensando no bem o tempo todo e não pensar de forma egoística, egocêntrica e orgulhosa, como a maioria de nós pensa. O mal está todo o tempo tentando influenciar a gente. Na minha opinião Álvaro, o mal não existe. Tá? Nós temos um universo de sextilhões de estrelas, galáxias, trilhões de galáxias com 1 trilhão, com 3 trilhões de estrelas, a nossa Via Láctea 20 milhões de estrelas, né? Só que fica tudo longe. Você ir à estrela mais próxima são 8 anos luz. Você tem que andar 350 mil quilômetros por segundo, sem pisar no freio, sem ir no banheiro, sem nada, para chegar na estrela mais meio próxima. Longe. Então, o universo é uma coisa muito bem bolada. A pessoa não precisa nem ter religião para acreditar em Deus. É só olhar esse universo e a maneira que ele se sustenta e trabalha, que não há dúvida que Deus existe. Exatamente. Eu li uma vez que, acho que... E agora, quem que foi? Desses pensadores antigos aí, que são excelentes, né? Não vou lembrar quem foi. Foi Einstein, talvez foi Einstein. Construiu um sistema... uma galáxia em miniatura, assim, e tal, e veio né, falando sobre a questão de Deus, falou, nossa senhora, isso daqui tá perfeito, quem fez isso daqui tá perfeito. Ele falou, perfeito é quem fez o oficial, não isso daqui, né? Não, tipo assim, né? Foi Deus, né? Não tem como mesmo, Alves, você tem razão mesmo. E aí você fala, por conta de tudo isso, não tem como, de repente, o mal tá existindo, influenciando, fazendo, mexendo influenciando a gente. Na evolução, que a gente que é espírita pensa muito na evolução do espírito. Não se vive tanto pelo corpo. Usa-se o corpo como um campo de treinamento, que é a Terra, aqui encarnados, para elevar o espírito. O corpo morre, fica, o espírito continua. Para nós, tem outras encarnações e assim ele vai evoluindo cada vez mais até chegar ao ponto que não precise mais das encarnações, o que nós chamamos de espíritos puros. Tá? Espíritos do calibre de Jesus, assim, que para nós não é Deus, para nós é o Espírito. Né? Álvaro, dia 2 de novembro, as pessoas vão no cemitério. O ente querido, familiar, pai, mãe, tio, tia, filho, filha, que está ali enterrado dentro daquele túmulo. Essa pessoa, ou o espírito dessa pessoa, provavelmente está ali acompanhando a visita ou não tem esse contato? Eu vou usar uma outra pergunta aqui. Ele fala que o dia da comemoração dos mortos tem algo de solene para os espíritos. Eles se preparam para visitar os que vão orar nas suas sepulturas? E a resposta é a seguinte: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia quanto em outro qualquer. Mas, na sequência, o Allan Kardec pergunta: esse dia é para eles um encontro junto às sepulturas? E os espíritos respondem: eles estão aí num maior ou menor número nesse dia, porque há mais pessoas que os chamam pelo pensamento. Tá? Mas cada um deles vem apenas pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Quer dizer, não adianta eu ir lá e olhar o túmulo da minha mãe, levar um vasinho lá e colocar lá em cima, tá? Se eu nem lembrei que minha mãe existe. Ela não vai aparecer por ali, entendeu? Mas se eu vou lá, lembrando da saudade que eu sinto da minha mãe, do bem que ela fez na minha vida, né? E grato, principalmente grato por ela ter participado da minha vida, é lógico que por ondas mentais eu vou estar me ligando a ela.
Não tem dúvida quanto a isso. Agora, se eu vou lá, boto um vasinho de flor e caio fora, ninguém vai ligar. Porque nós nos ligamos aos outros pelos sentimentos e emoções. É a mesma coisa. Pelo amor ou pelo ódio. Você pode ver que quem se odeia, por incrível que pareça, não consegue viver um longe do outro. Entendeu? E quem se ama é a mesma coisa. Entendeu? Mas tem um negócio muito interessante aqui. Por exemplo, nós podemos pensar, se um espírito já vive várias encarnações, então eu vou no cemitério, vamos supor que eu vá ver meu tataravô, ou meu bisavô, que eu cheguei a conhecer. E vamos supor que meu bisavô já tenha encarnado novamente, desencarnou, né, morreu, e já tenha tido uma outra vida, encarnado novamente. Olha que loucura que fica. Eu vou lá e vou orar por ele. Se eu pudesse vê-lo, em qual forma eu veria? Olha. Da encarnação nova ou da encarnação que eu conheci? É verdade. Eu o veria da forma da encarnação que eu o conheci. O conheceu. O corpo perispiritual dele transforma ele para que eu o reconheça. Olha que interessante. Bacana. Entendeu? Bacana. Porque uma coisa que nós não podemos tirar, Sandro, que nem nós espíritas, nós não cultuamos o Dia dos Mortos. Por um motivo muito simples para nós. A gente não morre. Então, como é que a gente vai cultuar uma coisa que para nós não acontece? Para nós só fica um corpo de lado que futuramente nós vamos montar outro. Mas o que nós não podemos esquecer nunca é do respeito. O respeito às tradições. A Igreja Católica foi fundada no ano 325, certo? Como eu disse, o Espiritismo, 1857. Não vai ser eu falando para alguém da Igreja Católica, não vai ser eu falando para alguém da você não deve visitar o seu antepassado aí, que isso é besteira. Não vai ser assim que eu vou mostrar que a religião que eu acompanho ou a filosofia que eu acompanho é boa. É justamente ao contrário. Nós temos que partir do princípio da caridade. Caridade é amor em movimento. Então, se você acha certo ir no cemitério nesse dia e cultuar o seu ente querido que já se foi, a mim cabe dar força, vai lá mesmo. Chega desse negócio de ferro e fogo. Eu não sei porque algumas religiões ficam brigando com essa coisa, inclusive espíritas. Sabe? O primeiro mandamento da nossa vida é a caridade. Sem ele a gente não vive. E a caridade, o primeiro mandamento da caridade é o respeito ao próximo. Se para você é importante, eu não posso nunca desrespeitar isso. Então falar, o espírita não vai, porque não, generaliza, não é assim. Eu não sou um espírita assim. Tem espírita que não aceita que vá no cemitério. E isso é um problema dele, não tenho nada a ver com isso. Eu, espírita, tá? Aceito tranquilamente. Se alguém me pedir, me leva, que eu não posso ir, eu levo. Vai levar. Entendi. Não vejo problema nenhum. Como não vejo problema nenhum em assistir um casamento na Igreja Católica, ou na Igreja Presbiteriana, ou no Jardim da Praça, tanto faz. Pois é, eu também concordo com você, viu? Porque eu acho um absurdo, por conta de religião, as pessoas deixarem de fazer uma coisa ou outra. Sandro, né? Não é a religião o problema. Exatamente, não é a religião. É a ignorância. Exatamente, você tem razão. Porque você vai pegar, para todo mundo que fala disso e aquilo, quantos leram o Novo Testamento e conhecem exatamente a vida de Jesus? Porque, historicamente, nós temos uma citação de Flávio Josefo, que era um judeu, escrevia em grego, os romanos, tá? Tem uma citação dele de Jesus, historicamente, é o que nós temos de Jesus. Uma citação, um livro de Flávio José. E ainda tem uma coisa que ele fala, se é que era um homem, faz as coisas que ele fazia. Isso gerou polêmica até 20 ou 30 anos atrás, agora que o texto é considerado verdadeiro mesmo, que eles achavam que cristãos tinham colocado esse texto no meio dos textos de José. Então, na verdade, nós temos que entender o seguinte. Primeira coisa, a gente se denomina cristão sem conhecer Jesus. Já é um erro desgraçado. Porque aí eu posso falar uma coisa para você, você acreditar em mim e está tudo errado.
E é assim que vem acontecendo através das gerações. Aprende errado, ensina errado. O outro aprende errado, ensina errado, aprende errado. E assim vai. E a verdade, onde fica? Lógico que a verdade na Terra é relativa também, não há total verdade na Terra, mas nós temos que ir em busca. Quem é espírita, lê os livros espíritas e pelo menos o Novo Testamento, pelo menos. Tá? Quem é de outra religião também. Agora, nós vimos, por exemplo, que no século XV a igreja matava em nome de Jesus. Tá? E um dos lemas da igreja para matar os possíveis bruxos era amor e misericórdia. Eu vou só te cortar um dedinho por misericórdia. Vou só te botar fogo no poste por misericórdia. Era isso mesmo. Lógico que aquela igreja do século XV, aquela igreja católica do século XV para a igreja de hoje, não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Entendeu? Agora, o que nós precisaríamos acabar, e aqui eu pretensiosamente faço um alerta, não só aos espíritas, mas às pessoas de todas as religiões, o que nós temos que acabar é com o fanatismo. Jesus nunca foi fanático. Jesus sempre foi fiel ao amor. E é isso que nós temos que ser. Não tem essa de fanatismo, aquele é melhor porque é daquela. É que nem uma pessoa disse para mim que ela ia para o céu e eu que mexo com um demoninho ia para o inferno. Eu fiquei até meio bravo, porque ela diminuiu até o demoninho para me tornar pior. Ver um demoninho, né, e não um demônio. E eu falei para ela, eu não acredito que céu e inferno, mas vou rezar para que exista. E quando você morrer, você vai para o céu e eu para o inferno. O que você ganha com isso? Eu falei, eu não vejo mais tua cara, não falo mais com você. Foi uma boa resposta, foi uma boa resposta. Mas é verdade, né? Eu acho que, independente de religião, tem que ter esse respeito, tem que ter essa empatia, tem que ter esse entendimento de que se é bom para você, tá tudo certo, se tá bom para mim aqui, tá tudo certo, se tá bom pro outro ali. Cada um tem o que foi que Deus fala da questão do livre-arbítrio, né? Veja bem, Sandro, se a gente pegar no Livro dos Espíritos a questão número 13, último parágrafo, lá vai estar escrito lá que Deus é soberanamente bom e justo. Nós vamos tirar daí que a justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. Essa é a lei. Por isso que nós acreditamos, isso reforça a reencarnação. Porque eu faço muita besteira nessa, como a justiça de Deus é boa, ele me dá uma nova chance de reparar o que estava de errado, de fazer melhor depois. Só que eu tenho que lembrar que a hora que eu estou na carne, a bondade de Deus é justa. Aí eu tenho que responder pelos meus atos. Mas, e nós que somos inteligentes hoje, trabalhamos pelo livre-arbítrio. Causa e consequência, que eu prefiro chamar de escolha e consequência, né? Causa e efeito, eu prefiro chamar de escolha e consequência. Nós fazemos uma escolha errada aqui, vai ser sofrimento lá na frente. Nós fazemos uma escolha certa aqui, vai ser alegria lá na frente. Então não temos nunca que culpar ninguém pela nossa desdita ou pela nossa felicidade. Somos nós que montamos. Mas fulano me fez mal. Mas até onde eu deixei fazer? Pega muitos casais que se separam, um fala, fulano invadiu a minha vida. Se invadiu porque eu deixei. Então a responsabilidade é minha e não do fulano que invadiu. O fulano que invadiu só encontrou espaço. Exatamente. Mas nada. O mesmo acontece em relação ao dia dos mortos. Eu acho que quem acredita nisso já vem sendo passado há séculos. Tá? E para ele é importante, tem que fazer e pronto. Entendeu? E aquele que para ele não é importante, em vez de criticar, desculpe o jeito de falar, tem que calar a boca e pronto. Bom, Álvaro, como é que o espírito, você falou agora, por exemplo, ele vem reencarnando para evoluir. Mas isso é involuntário? Não. Porque se ele vem, como que eu vou saber? Inconsciente, eu vou aos poucos melhorando, evoluindo ou não? Isso está dentro de mim? Sim, a evolução é uma lei da natureza. Porque eu posso ter sido, há uma encarnação, 2 atrás, ruim em algumas coisas que hoje eu não sou mais. Sandro, a evolução funciona assim, ou você cresce ou você estaciona. Pior você não fica. Tem muita gente que quer saber o que foi em vida passada, é simples, olha para o espelho.
quando olhar para o espelho e ver o que é hoje, você está no seu melhor. Você está no seu melhor momento hoje. A sua sapiência, a sua sabedoria, a sua sensibilidade espiritual está no auge. Ou você foi na encarnação passada igual você é agora, se não evoluiu nada nessa vida, ou você foi pior. Então não é muito bom querer saber o que eu fui lá atrás, porque tem gente que quer saber se foi César, Cleópatra. A Cleópatra só existiu uma, o resto era povo. Se nós somos alguma coisa, nós somos povo. É verdade. Porque eu acho que, sabe, eu falo por mim, assim, Aura, né? Eu nos últimos anos, isso já faz uns bons anos aí, eu venho e eu faço um exercício diário de não procurar julgar as pessoas. Isso, hein? E é algo que às vezes era comum mais antigamente. Mas sabe, tipo assim, não, cada um é livre para fazer aquilo que quer. Se ele quer, sabe, não julgar. E eu fico às vezes imaginando essa questão, tipo assim, é uma evolução. Tem um problema com as religiões que nós temos que tomar um cuidado terrível. A gente sempre faz alguma coisa buscando alguma recompensa, coisa que o ateu não tem. O ateu acha que morreu, acabou. Quando ele faz um bem, é o bem pelo bem. Mas o religioso que fala tanto do amor, tanto disso quanto aquilo, ele faz um bem, ele já está esperando. Se for espírito, já está esperando o nosso lar. Se for católico, vai estar esperando o céu. Certo? Porque tudo ele espera uma recompensa. Infelizmente, é fruto da nossa inferioridade moral. Ético, moral, ainda. E outra coisa, ser cristão não é ter religião. Ser cristão é uma opção de vida. Seguir Jesus é uma opção. Jesus foi um líder. Quando que Jesus falou de religião? É verdade. Entendeu? Ele falava do meu pai. Aí, porque falou de Deus, a religião, não, eu posso falar de Deus tranquilamente sem qualquer religião. Toda religião é um caminho para se aproximar do amor maior que houve na Terra, que é Jesus. Certo? Mas quem faz da religião um fim, achando que só a religião dele é boa, achando que só o que ele pensa, esse estacionou no tempo. Vai ter mais 500 encarnações quando podia ter só 5. Não. Ser cristão é uma opção. Ser religioso é optar por um caminho, usar um caminho para chegar até Jesus. E a pessoa fala, não, eu vou na igreja porque lá eu consigo me religar bem, né? Na igreja católica, ou eu vou no templo religioso, no evangélico, né? No mundo evangélico, porque lá eu consigo ter essa conexão. Então, mas não adianta nada você sair de qualquer templo e sair carregando o seu filho pela orelha, que ele não consegue nem pôr os pés no chão. Exatamente, é o que eu falo. Não adianta nada você sair do templo, ver um bêbado caído na rua e não ajudar. Não adianta nada você sair do templo, ver um drogado lá que está doente, que a gente chama de sem vergonha, e tratar um cara como sem vergonha e não como um filho de Deus como a gente. Não adianta nada. Então é melhor não ir no templo. Ficar fazendo esse papel, ele faz de conta que eu sou cristão. Ser cristão é socorrer o outro. Ser cristão é ter caridade. Primeiro a caridade para consigo mesmo, que é uma coisa que as pessoas não fazem. Todo mundo faz caridade para fora, pode notar. Aí eu vou ajudar fulano, vou ajudar... Mas ninguém se ajuda. Ninguém para todo dia e olha o seu dia, como é que foi, se foi bom, se foi ruim, e falar, amanhã eu vou ser melhor, vou consertar o que foi ruim e vou continuar fazendo o que foi bom. Se nós somos assim, os espíritos também são. Quando a minha segunda esposa faleceu, eu estava chorando no velório. E veio uma espertona lá, não sei de onde. Aí eu pensei que espírita não chorava. Quase que eu peguei a tampa do caixão que tá aqui na cama. Como é que não vai chorar? Uma mulher que viveu comigo 12 anos, do meu lado ali 12 anos, nos momentos bons e nos difíceis. De repente, essa presença física desaparece. Como que você não vai sentir? Você sente saudade na hora. Você já sente saudade na hora por 10 anos seguintes. Você sente aquilo. Ela conviveu do seu lado, mas era só matéria. E daí, dentro daquela matéria, ou fora, ou em volta, tinha um espírito. É um espírito que eu amei. Então, nós não podemos agir dessa maneira, né? É mesmo que, se eu falar, tem religião que não acredita no culto dos mortos, no dia do culto dos mortos, e tem gente que fica na frente do cemitério entregando papelzinho, falando que o católico não devia estar lá, porque o espírito, que a pessoa não está lá.
Ou então fica em casa entregando papelzinho, não vai encher lá no cemitério. Porque quem está indo lá, está indo, na sua maioria, lógico que há exceções, está indo por amor. E é o que importa. Álvaro, e quando a gente morre, por exemplo, você falou da sua esposa, nós vamos reencontrar essas pessoas? Ou, por exemplo, se ela reencarnou, você não vai encontrar ela lá quando você estiver lá? Então, veja bem, nessa ligação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material, principalmente na hora do sono, o corpo físico tem necessidade de descanso, pelo que a gente estuda. O corpo espiritual não tem necessidade de descanso. Então, muitas vezes, infelizmente, por não saber, muita gente se desliga do corpo físico e fica ali em pé parado do lado do corpo físico, quando tem um universo inteiro para descobrir. Uma pessoa que já tem uma consciência melhor, ela consegue se desprender do corpo, se juntar a espíritos amigos do outro lado. E pode ter sido a ex-esposa, a mãe, ou o filho que morreu em tenra idade, ou se juntar a espíritos maus que ou ele perseguia numa outra vida, ou ele era perseguido numa outra vida. De repente um está encarnado, o outro não, mas na hora dos sonhos do encarnado, eles se cruzam. Olha, então quer dizer que a gente dormindo desencarna. Não existe nada sem movimento no mundo. Não existe nada estático. Quando nós dormimos, o corpo físico não fica estático, a gente respira. Né? Mas o espírito não tem necessidade desse descanso físico, porque ele não é montado de matéria física que precisa se recompor. Tá? Então, ele tem, conforme a capacidade, não só intelectual, é mais a capacidade amorosa do que a intelectual, de encontrar com outros espíritos. Agora, podem perguntar, mas então se eu não for no cemitério e em casa eu orar pelo meu ente querido, ele vai me ouvir? Se essa oração for de amor, com certeza, e não precisa ser no dia dos mortos. Tá? Mas se para o católico, principalmente, tá? É importante estar lá no dia dos mortos. E se estiverem fazendo suas orações com amor, com fraternidade, com caridade, eles vão estar se encontrando com os mortos com aqueles que já se foram, que são os ditos mortos. Lógico, não vão estar vendo por questões de dimensões diferentes, mas podem até sentir uma presença do outro. Se eu sonho com alguém que morreu, porque às vezes o que acontece no dia, às vezes se transforma em sonho e tal, mas sonhar com às vezes as pessoas que morreram, já com alguém que morreu, é um encontro ou é uma lembrança de um simples sonho? Você acha que pode ser um encontro? Opinião minha ainda, isso pode ser os dois. Pode ser alguma coisa do seu inconsciente que nessa hora se liberta e você, quando acorda, tem essa impressão desse sonho. Ou pode ser que você realmente tenha encontrado com essa pessoa. O único problema é que se o espírito viver da quinta, sexta, sei lá, qual dimensão para cima, quando nós acordamos, nós estamos na terceira dimensão. Nós temos largura, comprimento e profundidade ou altura. É assim que o corpo físico faz para se manifestar, certo? Para a gente poder tocar um outro. O espírito está além disso. Então você tem um tipo de sonho e quando você acorda, o seu cérebro tridimensional vai só te dar uma lembrança, um esboço tridimensional. Então, o que às vezes parecia um empurrão pode ser um abraço, às vezes o que parecia um monstro terrível pode ser só um inimigo de outro. Depende muito de como o nosso cérebro vai conseguir captar, vai conseguir transformar uma coisa de uma dimensão muito maior para uma dimensão menor. Interessante, que bacana, viu? Bom, nós já vamos caminhando já para o nosso final do bate-papo com o Álvaro aqui. A gente ficaria a manhã inteira aqui falando com o Álvaro, porque tem muito assunto para falar, muita curiosidade, né? Mas eu só queria, nesse finalzinho do nosso bate-papo, Álvaro, falar de eu queria conversar com você e falar com você. A Cris chegou com o nosso açaí aqui. Opa, aqui, Álvaro, tem um açaizinho aqui para a gente poder
saborear no final do nosso bate-papo aqui, ó, Saída Barra, Obrigado. que manda para nós. Obrigado, pessoal da Saída Barra, sempre carinhoso com a gente. Ó, Álvaro, eu assisti um filme a gente já conversou antes de começar aqui a fazer o programa, do Divaldo. Do Divaldo. É um dos grandes nomes do espiritismo hoje no mundo ainda, né? Como divulgador espírita, ele é extremamente importante, porque é muito inteligente, tem uma mediunidade muito forte, é um trabalhador assíduo, se doa à causa do Cristo, entendeu? Então, ele é uma pessoa, assim, para mim, um exemplo. Tem espíritas que falam que ele fala em nome dele, pronto. Mas dentro do espiritismo, como em qualquer outra religião, existe o ciúme. Existe aquela, eu queria ser... Porque uma vez eu vi um rapaz criticar o Divaldo Pereira Franco no YouTube, e um rapaz que mal sabe falar um português decente, criticando uma pessoa que já falou em 70 países, que fala um português corretíssimo, que conhece tudo de espiritismo. O rapaz nem sabia dizer direito o que era espírito e estava criticando o Divaldo Pereira Franco. Infelizmente, não é só no espiritismo, não é só no catolicismo, não é só entre os evangélicos. Isso existe. Porque o caso que eu contei dessa moça que falou que eu lidava com um demoninho, é um caso interessante, porque só a religião dela vai para o céu, ou para o paraíso, sei lá para onde eles querem ir, né? A minha vai para o inferno, entendeu? Eu acho estranho, porque eu nem acredito em inferno, eu acho muito estranho eu estar lá, certo? Então, eu acho que céu é onde tem uma consciência tranquila, que você coloca a cabeça no travesseiro e diz, meu Deus, muito obrigado, foi um belo dia. E inferno é o dia que você coloca a cabeça no travesseiro e fala, nossa, meu Deus, me desculpe, me perdoe, e enche de lástima, porque foi um dia terrível. Nós precisamos acabar entre os religiosos que se chamam cristãos, disputas. Tem que haver caridade. Jesus nunca pregou disputa. Jesus sempre pregou amor e exerceu caridade. E é esse o nosso papel, só. E é verdade, e eu acho um absurdo. Porque você imagina só, vamos imaginar uma cena, a pessoa ela faz o bem, ajuda o próximo a vida toda, caridade, humildade e tal, mas não é católico, né? Porque a gente fala a questão do católico, do evangélico e tal. Aí a pessoa, mas você acredita em Deus? Não acredita em Deus. Mas fez o amor a vida toda. Como é que um Deus vai depois punir uma pessoa que ajudou o próximo a vida toda só pelo fato de que não acreditava que ele existia? Sandro, é um absurdo que não... Eu não sei se há tempo, mas só para fazer uma colocação sobre céu e inferno. Uma mãe tem um filho, uma mãe devotada, uma lavadeira, daquelas se mata um dia inteiro para ganhar um troquinho de nada e o filho vira um bandido. E esse filho mata pessoas, e esse filho num assalto é morto. E a mãe continua a vidinha dela lá daquele jeito. O filho, segundo a ideia de céu e inferno, vai pro inferno. Tá? E a mãe continua a vidinha dela, até que chega o dia que ela consegue morrer, que ela queria, para ficar perto do filho. Aí, se ela é tão boa assim, ela tem que ir pro céu. E o filho foi pro inferno. E o filho é o amor da vida dela. Tá? Aí, Deus vai conversar com ela e vai falar, seu lugar é aqui no céu. Ela fala, quero ver meu filho. Ela, não. O seu filho está no inferno. Então eu quero ir para o inferno. Não, a senhora não pode, porque o lugar da senhora é no céu. Então quer dizer que nós estamos criando uma coisa para separar amores? Exatamente, Álvaro. É impossível. É impossível. Sabe, não dá para acreditar que coisas assim possam acontecer. Mas, enfim, né? A gente tem que lutar contra isso. Nós temos que... Agora, nada contra quem pensa assim. Porque... eu só acho que qualquer tipo de religioso, não só espírita, como católico ou evangélico, qualquer tipo, respeita o ponto de vista do outro. Respeita. Sem respeito não existe amor. O alicerce do amor é o respeito. As religiões falam de amor. Então aquele que não respeita é aquele que não é cristão, é aquele que realmente não acredita em Deus e é aquele que está fazendo mal para a sua igreja de ir embora. Álvaro, só para a gente fechar mesmo a última agora, como é que os espíritas vêm, eu falo olhando pelo lado católico nosso aqui, né? Dois seres humanos que foram incríveis, como Irmã Dulce
trabalhou humanitariamente e acolheu e falou que enquanto existisse uma pessoa passando fome no mundo, você não pode se considerar uma pessoa plenamente feliz. Quer dizer, então ela vê na questão de que estiver passando fome, não é possível você falar eu sou feliz, não tem como. E São Francisco de Assis, que deixou toda a riqueza e foi vivendo a humildade, ajudando pessoas. Como? Na minha opinião, há um respeito do... São Francisco de Assis foi um espírito enviado à Terra. Tanto é que ele ouvia, se você vê o filme ou lê alguma coisa sobre ele ouvia como se fosse Deus falando, reconstrói a minha igreja. Isso. Por isso ele vai tentar reconstruir a igrejinha de perto de Assis. Ele não tinha noção do tamanho, da amplitude do trabalho. Tanto é que o Papa chegou a beijar-lhe o pé. Então, e o São Francisco, por incrível que pareça, foi expulso da ordem dos franciscanos. Quer dizer, criaram uma ordem que o São Francisco nunca criou, certo? E expulsaram ele. Então, por aí que você vê, que nem a gente vê o cristianismo, a dificuldade, os espíritas muito falam, o espiritismo é um cristianismo redivivo. Se é o cristianismo redivivo, onde foi que o cristianismo morreu? Morreu quando se tornou doutrina. Porque os cristãos antigos seguiam Jesus pela simplicidade. Isso, Não tinha nada, que nem na igreja o sacerdócio organizado, no centro tem a diretoria organizada. Eu acho que no centro espírita, o Allan Kardec, que foi quem fez o espiritismo, os livros espíritas básicos, se ele fosse da comunicação no centro hoje, ninguém aceitava. E achar que não era isso. Não vai funcionar, né? Vai dar certo, entendeu? Então não adianta nós que nos dizemos religiosos ficarmos tentando fazer que Deus seja do nosso jeito. Exatamente. Tá? Sabe? E não vai adiantar. As pessoas hoje elas querem uma religião que se vista aos moldes dela. E não vai adiantar querer mudar as palavras de Jesus. Tá? O problema de interpretação de Jesus é histórico, não é religioso. As pessoas não conhecem a história e imaginam Jesus falando hoje. Jesus falou há 2000 anos atrás com um povo completamente diferente, falava em aramaico ou grego koiné. Os 4 evangelhos foram escritos em grego koiné, nada na língua judaica, e foram tendo traduções para nós 1000. Tanto é que você pega a Bíblia lá do Almeida, que é a mais traduzida, todo ano, que é a mais divulgada, não traduzida, todo ano ela é revista e revisada. Olha aí, é verdade. 2000 anos depois. Álvaro, olha só, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom sua presença aqui, acho que é um tema muito amplo, dá para se debater bastante. Infelizmente nós temos tempo, para não tomar muito tempo do povo também. Mas te agradeço para poder aqui vir. Não, mas só queria, para terminar, que o povo fique tranquilo. Quem quiser ir para o cemitério, vai, curte o seu parente, dá amor, receba amor. E quem não quiser, faz isso em casa mesmo, tudo bem. Maravilha. Estou comendo açaí aqui, gente. Ó. O Álvaro vai comer agora. Álvaro, muito obrigado. Um ótimo final de semana, viu? Obrigado. Gente, é isso. Nosso Café de Sábado vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por assistir aqui com a gente. Quero agradecer aqui mais uma vez o açaí da barra, que eu estou aqui, ó, comendo ainda, mastigando o açaí. Agradecer a Dona Boleira, agradecer a padaria do Vande, né? Padaria Sonhos da Madá, do Vande, do Bruno lá de Igaraçu do Tietê. Agradecer ao Lipão Gás, nosso parceiro. Agradecer ao Jonathan e a Cris, que estão aqui na nossa retaguarda. Um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus, que Nossa Senhora Aparecida te proteja, te guarde, te ilumine. Quinta-feira, feriado de finados, falamos um pouquinho sobre com o Álvaro, para mostrar um pouquinho esse lado do espiritismo, né? Nessa doutrina espírita que traz um outro lado dessa questão do finados aqui para nós, que é importante para você aí conhecer, né? Para que a gente possa, né, que nem o Álvaro disse, ter esse respeito, independente se você é católico, evangélico, espírita, de umbanda, não importa. O importante é a gente se respeitar e cada um ser feliz dentro daquilo que acha que é o certo para a sua vida. Um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.